E aí, pessoal, foi mal, eu esqueci realmente que tinha a última parte, né? Então vamos terminar o nosso CRUD fazendo o put, né, do nosso React Native. Pessoal, aqui no código, deixa eu dar um zoomzinho, porque a aula passada eu esqueci de dar o zoom. Aqui no código, a gente vai começar já trazendo os nossos, né? Se tiver diferente alguma coisinha, dá uma olhada aí, mas eu mudei pouquíssima coisa na revisão que eu fiz do código todo aqui, tá bom? Mas eu queria fazer tudo num modal só, né? E não vai dar pra fazer tudo num modal só. Eu tive algumas inconsistências e aí dava pra fazer, mas ia ter que mexer com muita coisa. Você ia ter que explicar pra ele quando é que ele vai fazer o put, quando ele vai fazer o usuário novo, né? Porque vai estar tudo no mesmo lugar, recebendo os mesmos dados. E a gente ia ter que fazer uma comparação se é igual a algum que já está lá. Gente, ia deixar muito longo o código desnecessário. Vamos lá. A gente aqui tem que criar uma constante, primeiramente, para justamente para o nosso novo modal, né, que a gente vai ter, que é o modal de update. Deixa eu só trocar o trocado. Aí, pronto. Vamos fazer, seguindo ali o modelo, né, update, modal visible, do jeito que eu coloquei ali, certo? E o set update modal visible. Update modal visible, ok? E a gente vai seguir o padrão de que por iniciação ele vai iniciar falso, né? Porque a gente não quer esse modal aberto. Porque tem muita gente que pergunta, professor, não entendo, porque você sempre coloca falso aqui nos modais, porque ele tem que começar fechado, né? Se você tem um modal que ele inicia aberto, por exemplo, de login, aí é um problema seu, né? Que quando você fecha, você cai numa tela inicial, mas aí ideia sua, convenção sua, tudo bem? Então vamos criar também uma constante, porque já que a gente está falando de usuário atualizado, a gente tem que passar, eu vou passar pelo menos, eu quero passar o usuário por estado, tá bom? Eu vou receber o usuário que eu escolher lá por estado, para ele saber quem é que eu estou falando. E para iniciar esse cara é nulo, tá bom? Ele não existe no início, perdão, ele não existe no início quando eu tô fazendo ele, tá bom? E aí vamos criar a nossa aqui, assim como a gente fez de todas aqui, né? Vamos criar a nossa constante que vai estar com o put do Axios, né? Vou chamar ela de atualizar usuário, beleza? É, eu estou fazendo seguindo aqui que eu fiz tudo com arrow function, então eu vou manter aqui com arrow function, tá bom? Não tem diferença nenhuma de função, ok? Então vocês, na hora de fazer aí, quiser fazer com função, faz. Aí aqui ele recebe um usuário, tá bom? Para ele funcionar, para ele trabalhar, ele recebe um usuário. E aí eu fiz uma constante que vão ser nossos dados aqui. Se quiser colocar em inglês, português, escolha a sua, tá bom? Eu falo em português e vou escrevendo aqui do jeito que eu coloquei. E aí eu tenho o nome. Esse name, a gente tem o name, né? Lembra? O e-mail e o password, né? E o password. O que acontece? A gente utilizou muitos nomes em português ao decorrer do código. Então, quando chega aqui, era bom a gente colocar eles em inglês para enviar, porque só assim que o back-end vai entender que são esses dados. E aqui, depois dos dois pontos, a gente coloca qual que é o dado que dado que é esse name. Aí eu coloco aqui o dado que está no meu código. No meu código, ele é nome, né? Certo? No meu código, aqui é e-mail. E no meu código, aqui é senha. Certo? É... Eu acho que aqui eu coloquei password mesmo, mas enfim. Aí aqui a gente pode colocar um ou, né? Ou um dado ou outro, ou usuário.password, porque eu vou receber isso, né? Eu vou receber isso de usuário. Então eu posso colocar ou usuário.email, né? Aí aqui também eu posso colocar um ou usuário. Ponto. Não, ele vai pegar um ou outro. E aí vocês estão vendo. Gente, aqui eu poderia escolher qualquer um desses dois dados, tá bom? E eu coloquei ou um ou outro. Ele vai pegar ou um ou outro dado. De preferência, ele vai pegar o que não tiver vazio, né? E aqui, vamos lá para o nosso Axios, né? Put. Vamos abrir um parênteses muito grande aqui. O put é quando eu vou alterar todos os dados. Então, eu quero alterar, professor, eu quero alterar o e-mail, o usuário e a senha. Uso o put. Professor, eu quero mudar só o e-mail. Cara, o correto nos verbos HTTP, tá bom? É eu utilizar nessa hora aí o patch, tá bom? Que eu tô falando enquanto eu digito aí, desculpa. E o que que acontece? O patch é o verbo do HTTP que é feito justamente para quando a mudança não quer dizer no corpo todo, quer dizer numa parte só do corpo. E aí seria o ideal, mas como a gente está fazendo os testes usando só quatro verbos, eu estou mostrando para você que dá. Qual que é o problema? O problema aqui do put
O put ele requer que você envie todos os dados para ele, porque na cabeça dele você está trocando todos os dados. Então você acredita ou não, a gente está fazendo sim de trocar todos os dados, tá bom? E eu esqueci aqui do parênteses do then, ok? E aqui depois desse cara que fecha o parênteses do then, beleza? E então pensa aí com a gente. A gente está mandando todos os dados, ele está trazendo isso para o SQL, ele está fazendo a alteração em todas as três linhas ao mesmo tempo, tanto no name e no e-mail. Mas professor, eu só mudei o nome. Tá bom, mas eu estou enviando para ele, você vai ver aqui no corpo, o e-mail e a senha, mesmo que a antiga, tá bom? Então não interessa o que você mudou. O que importa é que agora ele vai alterar, não importa qual é, porque no put eu estou mandando os três dados e ele vai inserir os três dados para ele, tá bom? No final do código eu mando os três dados. Se eu usasse path, o código ia ficar um pouquinho mais curto, e aí eu deixo o desafio de quem quiser tentar aprender e fazer com path sozinho, e depois mostrar, porque é um negócio legal para você ver e para você ter dois modelos diferentes, tanto put como path, né? E você entender mais do protocolo HTTP, tá bom? E aqui, o que eu fiz? Eu falei para ele, ó, Axios Put, eu tô te mandando a URL, né? Aqui, que tá lá em cima, lembra o nosso código? E eu tô te mandando qual que é o usuário que eu quero alterar. E junto, eu estou te passando as datas, que é todos os três aqui, né? Todo o composto aqui nosso, do nosso código aqui, o nome, e-mail e senha, certo? Então, eu quero que depois disso, com a resposta, porque ele já chegou aqui no dentro, gente, ele já fez. Então, com a resposta, eu quero só ver o que que ele fez, tá bom? Eu vou ter isso no meu console do que ele fez, para caso eu tenha algum erro, eu conseguir olhar o erro lá, tá? Depois eu vou setar lá nos usuários, eu vou setar o seguinte, eu vou fazer um map dos usuários, tá bom? Em que cada item, deixa eu colocar entre parênteses o item, pronto. Eu vou fazer uma coisa, certo? Se o item ponto .id for igual, né, ao usuário ponto .id, então eu vou retornar para ele tudo que tinha antes lá no item, tá bom? E o name, ok? E o e-mail. Por quê? Aqui, vamos lembrar que na hora que a gente vai atualizar, eu não estou autorizando a pessoa a atualizar a senha. Então, ele vai retornar todo o conteúdo que não tiver aqui, inclusive o name e o e-mail. Tá bom? Até aí? E depois de tudo isso, né? Caso a pessoa não, sei lá, bateu uma loucura na pessoa lá, ela não inseriu nada. Então ele retorna, né, o item todo, ok? Agora, nós também temos que fazer mais uma coisinha, né? A gente tem que, depois de tudo isso, que quando fecha, né, o usuário aqui, antes de fechar o dentro, tá, gente? Porque é enquanto ele está fazendo essa ação. Eu tenho que no meu setar no meu, na minha visibilidade, né? Agora eu tenho que setar um false, porque quando ele chegou nessa etapa, o meu modal já tem que fechar, porque ele já fez a atualização, ok? E além disso, eu tenho que deixar o name, né? E o e-mail vazios. Por que eu tenho que deixar vazios? Porque eu já fiz também o processo de alteração e eu não posso abrir o modal com ele já preenchido quando eu for inserir um usuário, por exemplo. Então tem que estar vazio. E lógico, por convenção também aqui, né, a gente faz um cat e esse cat aqui eu procuro erros, né? Eu acho que eu deixei no plural, porque faz tanto tempo que eu não vejo esse código aqui. E caso ele encontre algum erro, né, ele vai simplesmente exibir os erros pra gente aí na tela. Essa função ficou enorme, eu sei, tá bom? Mas ela funciona legalzinho. E se você quiser melhorar ela também fica à vontade. Mas por onde que ele vai acionar essa função? Lembra que a gente fez o render aqui? A gente já tinha colocado a lixeirinha? Agora a gente vai fazer justamente de colocar o nosso botãozinho para atualizar. Então, touch opacity nele de novo aqui, tá bom? Touch opacity abre e fecha, né? E dentro do Touch Opacity, se eu quisesse, eu podia até copiar esse cara aqui, mas não, vamos criar desde o começo. Porque esse Touch Opacity é um pouquinho grande. Quando eu pressionar esse botão, né, a gente vai fazer algumas coisas. Então vamos deixar assim em aberto ainda para ele. A gente vai setar, né, que o modal nosso. Opa, perdão. A gente vai setar que o nosso modal tá true, né? Ele vai aparecer. Depois eu vou setar qual que é o usuário que eu estou selecionando. Eu estou selecionando o próprio item que está aqui referenciado aqui no meu item que eu clicar. Então, aquele cara que eu clicar é o próprio cara que eu quero alterar, né? Eu estou setando o nome dele
com o próprio item.name, então ele vai pegar o nome desse item que já está lá pronto e vai setar, né? E qual que vai ser o e-mail que ele vai setar? Também o item.email, que é o e-mail para ele escrever lá na caixinha depois do text input, beleza? Aí dentro aqui do Touch Opacity, eu tenho que concluir, né, colocando o meu ícone. Eu escolhi um ícone do Feeder lá em cima, assim como na última aula, né? O name dele aqui é Edit, ok? O tamanho dele é igual ao outro, é 24 também. A cor dele é igualzinha do outro, é hashtag. Deixa eu lembrar aqui, eu vou ter que abaixar, gente. Hashtag 888, tá bom? E aí a gente conclui aqui, quando clicar, a gente já sabe para onde vai. Deixa eu ver só se está filmando ainda. Beleza, ainda está filmando, 10 minutos de vídeo, data então de acabar. Então vamos lá. Agora lá embaixo, a gente tem que se atentar aqui agora em fazer um modal, tá? Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui no modal. E vamos lembrar que no modal tem aquelas regras de como faz o modal, né? De você ter que falar para ele qual que é quando é que ele vai estar visível, né? Quando o usuário modal, o update modal aqui falar para ele que ele está visível, né? Qual o tipo de animação que ele vai ter aí quando ele surgir. Eu escolhi a de slide, tá bom? Eu tinha colocado a fade, eu sei, mudei, depois vocês dão uma olhada como é que ficou, né? E vou colocar um transparent aqui true para ele não ficar tampando nossa tela quando ele não tiver, né? E quando é que ele vai fechar, né? Ele vai fechar justamente quando. Não, o que eu vou fazer quando eu clicar no botão fechar, perdão. Quando eu clicar no botão fechar, eu vou setar no modal visível aqui, no update, tem que tomar cuidado aqui, ó, no update, modal visible, eu vou setar falso quando eu clicar para fechar, tá bom? Aí aqui dentro, né, eu vou colocar uma view. Essa view eu tenho só um estilo dela. Na última aula, que é a próxima, provavelmente, eu vou postar só o código do CSS, fazer um vídeo explicando mais ou menos por cima. E vocês olhem aí e colocam, né? É styles. Mudar o container, ok? E depois disso aqui é outro view. Eu acho que eu vou ter que fazer uma parte 2 desse vídeo, porque tá ficando longo. E desse view aqui, pessoal, também é o modal con. Aqui é container, aqui é do conteúdo, tá bom? Style, styles, pronto, modal, na container não, é conteúdo, é content, beleza? E deixa eu pensar aqui, dentro eu coloquei um text, um texto de referência, né? Para ele se localizar, nesse texto está atualizar usuário, que é aquele texto que vai aparecer lá em cima, ok? E o style dele aqui é o styles.modalTítulo. Aqui não apareceu, mas modal container não apareceu. Modal content não era pra ter parecido. Depois eu olho o CSS aqui embaixo. Mas, cadê? Não tem o modal content. Depois eu crio de novo, pessoal. Mas eu tinha feito, tá bom? Aqui é container mesmo. Modal container. Tá, vamos continuar. E depois desse text aqui, a gente começa a fazer os text input que a gente pode copiar aqui, né, do nosso amigo aqui de cima, porque eles vão ser iguais. De preferência, copiar o do e-mail ou do próprio text, né? Porque é eles que estão na configuração da senha, não, certo? E eles estão no input, e-mail, o valor deles é e-mail, né? Que agora já está preenchido, já é diferente, né? E vamos colocar aqui também o do name, né? O placeholder é nome, o valor é de nome, né? O valor dele. E quando ele seta o nome, papapá, tudo certo. Vamos fazer o botão aqui para terminar. O botão abre e fecha, né? Nesse botão, a gente... Não, tem que ser um touch opacity, que esse botão depois não dá pra ajeitar. Touchable opacity, pronto. Beleza. Aqui nesse touch opacity, pessoal, eu vou colocar um estilo e um on-press nele, né? Vamos colocar um style. Esse estilo que eu escolhi aqui é do button, né?
Tem esse mesmo. Eu ia falar que também não tem esse aqui. E a gente tem um onPress nele, que é o que ele vai fazer quando a gente pressionar, né? Quando ele pressionar, a gente vai simplesmente chamar o atualiza o usuário, tá bom? E a gente vai passar para ele qual que é o usuário selecionado, aquele que a gente salvou, né? Já coisadinho lá. Beleza? Dentro desse botão, a gente só vai colocar um text, né? Pedindo para ele atualizar, que é justamente o botão de atualizar. Dentro desse text tem um estilo aqui, que é o stylist, deve ser o button text. Ah, e aí, depois de tudo isso aqui, pessoal, a gente precisa de um botão para fechar, né? Um outro touch opacity. Touch opacity, fecha aqui. Aí esse aqui, style, stylist.button, né? E aqui a gente coloca simplesmente um fechar, tá bom? Fechar fica feio, não sei, vou colocar cancelar. Porque o cara não quer mais atualizar, ele quer cancelar, tá bom? E aí, pessoal, aqui no text agora, eu não lembro qual que é, mas deve ser o botão text também, tá bom? É o botão text, não fiz nenhum separado vermelhinho, devia ter feito, né? E só que tem mais um detalhe, né? Se a gente clicar em cancelar, a gente tem que lembrar de umas coisas. E a gente já pode ter preenchido alguma coisa aqui, né? E isso aí é perigoso. Então, eu vou pedir para ele fazer mais de uma coisa. Primeiro, eu vou setar, né, que o update modal, né, ele vai fechar. Fora que eu tenho que chamar aquela limpa campos, lembra dela? Essa função limpa campos vai ser importante aqui para caso alguém tenha preenchido alguma coisa que não sair do controle, tá bom? E aí, fechou, acabou. Eu vou ver o tempo aqui de gravação, acho que já passou até. Pessoal, fiquem aí com o código, né? Todo, deem uma pausada, olhada. Na última aula eu volto com CSS. Falou!